Campinas, 27 de setembro de 2025, Associação dos Expedicionários Campineiros. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Anunciamos a presença das seguintes autoridades: Excelentíssimo General de Brigada José Serra, Gilberto Serra, General, obrigado aí pela presença. A doutora Ana Maria Pedrosa Capelli, delegada da DES em Campinas, muito obrigado mais uma vez, doutora. Nelson Robert, nosso presidente da Associação Brasileira de Preservadores de Viaturas Militares, sempre uma honra a sua presença. Professor Cida José Buzo, muito obrigado aí pela presença sempre, né? O nosso mestre do museu aí, né? Cuida sempre aí, junto com o nosso Marcos Carlos. José Francisco Piazon, nosso homem do dinheiro, tesoureiro aí da Associação dos Expedicionários, nosso diretor. Edilson Arima, né, representando os veteranos do Exército Brasileiro, nossos veteranos, Germano, Gibi, obrigado pela presença. Na segunda etapa do evento teremos algumas autoridades, a gente vai citar, né, na inauguração do museu, mas vamos para a primeira parte aí, que hoje o evento promete, tem bastante coisas, né. Queremos agradecer mais uma vez aí o pessoal do som, o Robson, o Fernando pelo apoio, a filmagem, o Marcos sempre nos ajudando, aí a lojinha, Daniara, nossos amigos aí, a família, os amigos inteiros aí, sempre interagindo com a gente, sempre nos ajudando. É isso aí, meu amigo. Vamos lá, né, presidente? Tem bastante coisa agora sobre o museu, tem palavra do presidente daqui a pouco, mas nesse momento teremos ouvir o hino nacional brasileiro e, em sequência, a canção dos expedicionários. O filho do Ipiranga das margens clássicas, de um povo heróico bravo retumbante, e o sol da liberdade raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu feitor, essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança terra desce. Sem teu formoso céu risonho e
Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer a Deus primeiramente por ter possibilitado de nós estarmos aqui com saúde nessa tarde muito importante para a Associação dos Expedicionários. Eu diria um pouco mais, importante para Campinas. Nós não estamos fazendo esse museu para nós não vamos ficar eternamente sentados na sala e é nosso museu. O museu é feito para nós mantermos a história da FEB viva. Essa necessidade de termos um museu de longa data. Eu estou na presidência há 4 anos, nós começamos a montar esse museu em 2021. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Sidney Buzo, que é o coordenador do museu, está lá no fundo. O Francisco Piazon também foi uma das pessoas que encabeçou esse museu, na parte do grupo do museu. A Bernadette esteve aqui na parte de cadastramento e fazer a parte de documentação do museu. Hoje, infelizmente, não está aqui presente conosco. Então, quero estender também para o Marcos Carmo, que no início do museu estava mais presente, depois ele voltou no final do museu, mas está sempre presente de espírito conosco aqui, né? Muito obrigado também pela colaboração de todos vocês. Vocês vão ver que o nosso museu é profissional. Vocês vão gostar. E gostaria agora de passar a palavra para o... Não, tem que passar. Chegou também agora, queria anunciar a comandante Maria de Lourdes, comandante da Guarda Municipal de Campinas. Muito obrigado pela presença, senhora. É uma honra tê-la aqui conosco. Teremos a honra de assistir à palestra O Desafio Oculto Enfrentado por Nossos Expedicionários. O nosso palestrante, com muita honra, recebemos o senhor Francisco Alves Ferreira. Profissão psicólogo, cursos que possuem curso de formação de graduação, terceiro grupo de canhões 88mm antiaéreo, 1959, curso de artilharia de costa antiaérea, Escola de Artilharia de Costa Antiaérea, 1968. Curso de Psicologia, Licenciatura e Graduação, Faculdade de Filosofia, Ciências, Letras, no Distrito Federal, em 1981. Membro da Academia Campinense de Letras, Ciências e Artes das Forças Armadas, cadeira número 10. Serviu nas seguintes organizações militares: terceiro grupo de canhões 88mm antiaéreos, quinto grupo de canhões 90mm antiaéreos em Campinas, Gabinete do Ministro do Exército, em 1970 a 1983, Rio de Janeiro, Brasília, Distrito Federal. Currículo é do comandante. Currículo do comandante. Estado-Maior do Exército, auxiliar do Estado-Maior da Força Pessoal do Vice-Chefe do Chefe, 1984 a 1998, 1988 em Brasília, Distrito Federal. Considerações: medalha da Ordem do Mérito Militar Grau Oficial, medalha militar Embaixador de Ouro, medalha do Pacificador,
Outras informações: participação no primeiro simpósio sobre estresse e suas implicações, Encontro Internacional FUNC Campinas, 5 de 9 de agosto, de 5 a 9 de agosto de 1996. Participação como palestrante com o tema Estresse presente nos nossos dias, na Academia Campinense de Letras, Ciências e Artes das Forças Armadas, em 6 de abril de 2024. Uma salva de palmas para o nosso palestrante. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor General Gilberto Serra, demais autoridades, confrades que aqui estão prestigiando com suas presenças, senhoras e senhores, estimados amigos que prestigiam também com a sua presença. Presidente César, recebi com alegria e com honra o convite para fazer essa palestra hoje, fazer uma dissertação sobre um fenômeno que foi enfrentado pelos nossos expedicionários na Segunda Guerra Mundial e que pouco se fala sobre isso. Quero, antes de mais nada, agradecer a paciência e a atenção que vocês me dispensaram. Boa tarde. Para a consecução desse objetivo, de falar sobre esse tema, nós vamos seguir um pequeno sumário. Primeiro, a psicologia como ciência, causa do lado ilícito, do desafio oculto, ao qual é o título do trabalho. Na psicologia da evolução possível do homem, o autor Ouspensky fala dos níveis de consciência e níveis de evolução que são uma potencialidade para todos nós. Falaremos também sobre a belicosidade humana e a alta frequência de guerras. E a consequente frase em latim, sibi spacem para bellum. Se queres paz, te prepara para a guerra. Alguma coisa da Segunda Guerra Mundial, rapidamente. O mitológico canhão 88, eu tive a honra de lidar com ele, de ser o chefe de peça, tirar com esse canhão, que foi um vigor na Segunda Guerra. O guerreiro que tinha paz no nome e que amou na guerra. Canções de guerra em tempo de paz. E, finalmente, uma prece pelos nossos guerreiros. São sumários. Conta na história da psicologia que um dia 2 cientistas em lugares diferentes, um nos Estados Unidos, William James, na Universidade de Harvard, fez um experimento de laboratório, alguma coisa de psicologia ligada ao tema, de temas psicológicos. E na Alemanha, vieram juntos e fez o mesmo trabalho, sem que um soubesse do outro, que estavam na mesma tarefa. Então, essa é uma data que é consagrada como o nascimento da psicologia enquanto ciência. Até então, ela era uma irmã feiosa da filosofia. Então, nós vimos ali o objetivo, o objetivo, com o auxílio da ciência da psicologia, dissertar sobre o provável e importante obstáculo enfrentado por nossos expedicionários. E, segundo, os tópicos que nós vamos abordar aqui, que eu citei antecipadamente. Então, eu estava dizendo que 2 cientistas fizeram experimentos em laboratório, e esses experimentos, essa data, 1850, ficou declarada como o nascimento da psicologia enquanto ciência. Coincidentemente, foi um laboratório de psicologia que me direcionou para essa área. Estudo de biologia, fisiologia, o atomismo, a quantificação, laboratórios, são as tendências científicas e as filosóficas, o associacionismo, o materialismo científico e o empirismo crítico. Tudo isso levou à escola behaviorista
comportamental positivista, capaz de observar, definir, quantificar, prever e controlar o comportamento. E assim sendo também promover a extrapolação a partir de dados conhecidos, fazer um cálculo probabilístico daquele que é um dado desconhecido. O objetivo do nosso trabalho aqui é através dessa metodologia que nós vamos fazer essa avaliação do desafio oculto enfrentado pelos nossos soldados. Como parte desses objetivos também, nós veremos algumas considerações de outros estudiosos. Aliás, eu estou aqui, eu deveria ter falado isso aqui antes, né? Como um capitão do exército veterano e um estudante de psicologia. Um estudante de mais de 40 anos de psicologia. Na obra Psicologia do Esotérico, o autor, conhecido mundialmente, ele era um professor universitário, mas conhecido mundialmente por Wagner, diz que existem dois tipos de evolução. Uma evolução é a das espécies, rápida, automática, rápida não, lenta, é automática e por si só. E a outra seria a evolução do ser humano, quer dizer, aquela que ao ser humano ela começa obrigatoriamente a se tornar consciente e por isso mesmo decidida. E não decidir não é possível, porque não decidir é uma decisão também sutil. E existem 4 estados de consciência e nós vivemos em 2. Então, existe uma consciência que é a beira inconsciência, pode se estar dormindo, toca o telefone, no sonho, alguma coisa é introduzida naquele sono. Essa é a realidade que nós temos, é o que nós temos de consciência da realidade quando estamos dormindo. Quando acordamos, o que é hoje, quando é que eu vou, o que eu tenho que pagar, com quem eu vou falar, e fica um pensamento atrás do outro, ininterrupto, quase uma obsessão. Então, o terceiro nível seria quando, do jeito que nós estamos aqui sentados agora, e não estamos movimentando as pernas, era para que nós tivéssemos a condição de parar também com os pensamentos. Seria o terceiro estágio. O quarto estágio seria a escola, e nesse quarto estágio somente se teria a condição de saber que leis realmente regem o universo. Os 3 primeiros níveis, que é o homem instintivo, o homem emocional e o homem intelectual, são níveis que essas pessoas não se entendem. As palavras têm a mesma grafia, o mesmo som, mas significados diferentes. Então, existem os outros níveis, mas eu não vou entrar no detalhe dos outros níveis, até porque são detalhes de escola para quem já esteve nelas. O nível 4, por exemplo, apenas sabe das suas próprias limitações e os caminhos a serem seguidos. Daí uma constatação, a belicosidade humana, que provavelmente a antropologia pudesse dar uma explicação melhor. Por que das muitas guerras únicas, napoleônicas, Guerra Fria, a Primeira Guerra Mundial, a guerra de Roma e Cartago, destrua-se Cartago, dizia o político de nome Catão. Então, diante disso aí, tem um detalhe. O consagrado psiquiatra e psicólogo Jung dizia o seguinte: no núcleo do inconsciente de cada um da gente existe um conteúdo da humanidade inteira, e esse conteúdo é vivo e busca se manifestar, e a consciência fecha para que é avassalador o conteúdo. Vale a pena aqui fazer uma observação, aliás, uma curiosidade. Lá no Rio Grande do Norte, mais precisamente em Ceará, como foi falado, eu tinha 6 anos, filho de uma família de instrumentistas e cantores, ligados tremendamente na igreja, e um dia eu pedi para meu pai um revólver. Ele quer o que, meu filho? Um revólver. Era um revólver. E ele comprou um revólver. Eu não era um revólver de plástico, eu me lembro que era um revólver, e parecia real. E eu tinha 6 anos. De onde saiu esse estímulo? De onde saiu essa tendência? Seria a belicosidade que existe no ser humano? Então, civis passam para o belo. É a dissuasão, o desencorajamento, o medo de represália.
Quando eu servi no Seconsex, lá pelos anos entre 70 e 80, eu praticamente assisti ser cunhado uma frase, que era a frase, a ordem naquele momento. Um exército pode passar um século sem entrar em combate, mas não pode estar um minuto sem estar preparado. E passa quase despercebido que estar preparado significa pronto para morrer hoje. Então, é por conta de tudo isso que as Forças Armadas pertencem ao Estado. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia. Conta-se que a cavalaria da Polônia enfrentou os tanques alemães montados a cavalo. E aí tem-se uma ideia do despreparo, do descompasso, a diferença de força. No dia 3 de setembro, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha, que eles tinham um tratado com a Polônia. E no dia 11, de total insignificância, nasci eu. Eu não citaria isso se não tivesse um desdobramento que nós vamos ver um pouco mais adiante. A insignificância era total. Em 17 de setembro, a União Soviética invadiu. Houve um tratado entre a União Soviética e a Alemanha nazista, e eles dividiram a Polônia. A Polônia era muito fraquinha, então cada um pegou um pedaço. Iniciou-se a Segunda Guerra Mundial. Faz parte do nosso trajeto aqui falar sobre o poderio alemão, não para elogiá-lo, apenas como contraste para o que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Eles enfrentaram os Estados Unidos, a União Soviética, a Grã-Bretanha, todos os países enfrentaram e só perderam a guerra, segundo um livro que eu li da Biblioteca do Exército, que dizia, com o título de Decisões Fatais. Houve decisões desastrosas, mas eles estiveram muito perto de vencer a guerra. E eles tinham um símbolo, o canhão Flak 88 antiaéreo. Esse canhão, em 20 de junho de 58, eu entrei no Exército como conscrito convocado e fui formado nele. Eu pude ver o que era aquela arma. 7.450 quilos. Atingia 10.700 metros na horizontal, 15.200 na horizontal. Cadência de tiro, 15 a 20 tiros por minuto. Uma guarnição de 15 pessoas, 3 a 5 minutos para entrar em posição de tiro e em posição de marcha. É um verdadeiro terror. Falava-se nessa época que só existia uma arma superior, a bomba atômica. Esse foi o desafio, um dos desafios enfrentados. Ainda não é o desafio, mas ele produzia aquilo que nós vamos falar sobre o desafio. Então, vejamos agora um título que aparentemente não tinha entrado até agora. Há uma injeção tremenda de adrenalina, aumenta os batimentos cardíacos, a frequência respiratória, a pressão sanguínea sobe, há um fluxo de sangue para os músculos de ação, há uma alteração no metabolismo, ele para, o glicogênio aumenta assustadoramente, porque o indivíduo precisa de energia para isso, então instantaneamente. E aí vem aqui o ponto aonde é o desafio oculto. O cortisol bloqueia a acetilcolina, que é o importante neurotransmissor, deixando a pessoa sem raciocinar. É aqui que eu suponho que seja um tema muito importante para uma tese. Como é que, como ser humano, como ser vivo, como ser biológico, diante de um quadro desse, com esse funcionamento hormonal interno, ele consegue ainda ir em frente. Eu acho que foi em Decisões Fatais que eu li também, ou se foi nesse Pequenas Unidades Alemãs na Frente Russa, um livro editado pela Biblioteca do Exército, que fala que as patrulhas russas
quando estavam no terreno, havia um fiscal do partido com a arma na mão. O soldado que olhasse para trás, ele atirava, não podia olhar para trás, justamente por conta desse dispositivo fisiológico. Mas o ser humano desenvolveu, segundo até a Montalcini, né? Um córtex cerebral. Né? Então, aqui o ser humano se diferenciou dos outros primatas, porque aí veio a decisão tinha que ser tomada e não era instintiva. Não decidir é uma escolha. Aí, insegurança, metas e prazos, epidemias, readaptação ao trabalho, instabilidade financeira, problemas com o patrão, perturbação do sono, conteúdo do inconsciente. Mas isso aqui está sendo falado que é em tempo de paz. E o nosso soldado lá na fronteira, com um inimigo cada vez mais poderoso? Esse era o inimigo oculto. E em frente, quando todo o seu instinto dizia: volte, se esconda, se abaixe. Um caso ilustrativo, acompanhado por mim. Quando a motivação que está ali em verde aumenta, o desempenho também aumenta em verde. Quando entra a ansiedade, isto é, aquele sistema neurofisiológico, quando entra, aí começa a ansiedade em vermelho. E com a ansiedade, o desempenho despenca. O nosso soldado enfrentava isso aí. Chega um momento em que a pátria, aquilo, o dever, a moral, a coragem é obliterada pela acetilcolina. Mas eles conseguiram ir em frente. Talvez isso justificasse, após a guerra, alguns voltarem com o olhar de milha, os olhos esbugalhados. Deu com o que chamavam na época neurose de guerra. Eu tive um cliente que me apareceu no consultório dizendo o seguinte: eu estou com um problema sério no coração e os médicos estão comendo mosca. Usou essa palavra. Eu digo: mas por quê? O que eu estou sentindo não é possível. Não é possível que não seja nada. Fazem exames, ele fica me olhando como se eu tivesse fazendo tempestade no corpo d'água. Mas o que é que você sente? Ele diz assim: eu estou parado e de repente meu coração não começa a bater, ele começa a chutar o sistema. E uma sensação de falta de ar, suor frio, iminência de morte. E o médico faz exame e diz que não tem nada. Quando aconteceu a primeira vez? Não lembro. Quanto tempo faz mais ou menos? Uns 6 meses, muito pouco. Passei um concurso de contra-condicionamento, né? Que poderia ajudar. Eu disse assim: você presta atenção nas suas pensamentos, que tem uma ligação de alguma coisa na sua memória com essa reação. Passei o relaxamento progressivo de Jacobson, que é o nosso trabalho. E ele ficou contente durante umas 3 semanas. Mas depois de umas 3 semanas ele chegou muito cabisbaixo, calado, reticente. Eu disse: mas o que aconteceu? Você saiu tão bem da vida do outro? Ele diz: eu me lembrei o que aconteceu. Eu estava em casa no sábado de manhã, tocou a campainha e abri a porta. Um cara com quase 2 metros de altura, dessa largura, falou: eu sou amante da sua mulher. Olha aqui o bilhete dela para mim. Foi a primeira vez que eu tive essa sensação de coração aqui. E passado o tempo, vamos fazer o quê? Um descondicionamento. Isso vai aparecer no tratamento. Teste aritmético foi feito em laboratório. Vejam só, os rapazes eram jovens, saudáveis, estavam deitados no lugar, tudo calmo, não havia guerra, e tinha que fazer um cálculo aritmético. 1917, 1978, tinha um metômetro fazendo um barulho.
E tinha um instrutor dizendo que ele estava muito lento, que os outros tinham ficado melhor, tinham feito melhor e tal. Quando chegou na metade do exercício, todos estavam com a pressão elevada, a pressão sistólica. Então não estava havendo tiroteio, não, era um metrônomo fazendo um ruído. Tá? E um cálculo aritmético e a pressão arterial estava alta. É uma reação instantânea da luta-fuga. O Dr. Herbert Benson, um cardiologista famoso dos Estados Unidos, falou de uma misteriosa epidemia, né? Da hipertensão alta, doença da aterosclerose, e um número extraordinário de pessoas doentes, 2 mortes por minuto, e quase sem sintomas. Eu acompanhei um caso de uma hipertensão condicional. Uma senhora de uns 40 anos, forte, apareceu na época, eu estava no Instituto do Sono, Instituto Brasileiro de Pesquisa do Sono, falando que tinha um sono extraordinário, algo que ela não dizia, mas ela estava com pressão alta. Eu disse assim, a senhora precisa passar num cardiologista. E ela disse assim, já vim de lá, me viraram pelo avesso e não acharam nada. Mas quando chega às 6 horas da tarde, a minha pressão está 23, 24. E quando eu tomo antihipertensivo, tem uma queda tão brusca que eu desmaio. Então vamos fazer uma anamnese, inventários, pesquisas. E aí, um dia ela chegou numa aparente conversa informal, como parece que é o processo terapêutico. A gente tem que ficar atento ao que é dito e também ao que não é dito, né? O silêncio são significativos. Então ela falou que tinha uma blusa muito bonita, que ela gostava muito de linho branco, e foi vestido. Quando vestiu, foi olhar no espelho, ela tinha guardado, estava horrível, foi tirar a blusa, enganchou nos ombros, ela me faltou o ar. Quando faltou o ar, eu arranquei a blusa aos pedaços. Eu perguntei onde a senhora foi presa. Nunca fiquei preso em lugar nenhum. Não lembro de brincadeira, elevador, não. Semana depois ela disse, me perguntou, eu não me lembrei, mas eu fiquei preso realmente numa manilha. Eu era menina, aí foi muitos anos, o sistema nervoso é o mesmo, né? Então ela ficou presa no... As meninas colegas passaram e ela foi passar e ficou enganchada. Tiveram que jogar água, chamaram a mãe, feriu os ombros. E eu anotei, claustrofobia. Não conhecia o horário da noite, mas ela dizia, eu moro num lugar perigoso, isso era em Brasília, né? Ali, em Brasília, tem muita gente violenta que veio do norte do nordeste, e um dia um levou uma facada, caiu da minha porta. E um outro, a porta estava aberta, levou um tiro e morreu na minha sala. Aí eu perguntei, que horas? 6 da tarde, pronto. Dependendo da sensibilidade, uma experiência é suficiente para criar um condicionamento permanente. E se não houver um tratamento adequado, aquilo vai ser uma canga na vida da pessoa, vai tomar remédio para o resto da vida. E aquele é um problema que ainda não chegou na medicina. Tratamentos. Houve aqui um testemunho de um descendente de um ex-combatente que falou que chegou aqui e ele ficou tão traumatizado que precisou fazer uma série de exames e tal, e terminou um médico em São Paulo, descobriu um tratamento que fez com que ele melhorasse muito. E qual era o tratamento? Não se podia falar em casa, na rua, em lugar nenhum sobre guerra. Em psicologia, isso é chamado de controle de estímulo. Então, se a gente não tem controle, não tem como lidar com o assunto, controla a lembrança do estímulo. O Dr. Benson, Herbert Benson, sugeriu, não, ele prescreveu meditação transcendental, que é um procedimento que ele passou para o mundo da ciência com alguns detalhes técnicos, né? Mas aquele funcionava assim. Durante o tempo que a pessoa fazia a meditação transcendental, a pressão permanecia baixa. Parou de fazer, 2 dias, ela estava de volta. O Dharma Pihalsa fala sobre, por exemplo, é um pouco fora do contexto, mas fala do controle, do autocontrole. Do suplemento alimentar, as pessoas, às vezes, com uma certa idade, começam a apresentar alguns problemas de memória, e alguns até com indício ou com diagnóstico equivocado de doença de Alzheimer, que é falta de suplementação. Para esse autor,
essa comida normal de todo mundo, até 40, 50 anos, é suficiente. Dali para frente é preciso de suplementação. Tem um relaxamento progressivo que eu tenho usado há 40 anos. Ele é como se na medicina fosse a anestesia. Tá? Ninguém vai procurar o médico para pedir uma anestesia, para ficar anestesiado. Então, esse relaxamento progressivo é uma espécie de anestesia que é usada para fazer o contra-condicionamento, que é alguma coisa que a gente vai ver um pouco mais adiante. É usado também o relaxamento da Donald Mitchell, que descobriu que quando a gente está sob tensão, e os soldados tiveram muito isso, adquire posicionamentos específicos, tensiona músculos específicos. Tá? Então ela descobriu que, pela lei do todo ou nada da fisiologia, quando se tensiona o músculo, o seu oposto relaxa. Ao se saber quais são os músculos que são ligados ao estresse, é só tensionar os músculos opostos que o estresse relaxa. E através do sistema nervoso, essa informação vai para o sistema endócrino, que diminui os hormônios de ação. Os nossos soldados não tiveram isso. Isso é uma coisa recente. E tem a desensibilização sistemática do Dr. Joseph Volk, que era um médico militar sul-africano. Ele era um médico militar, ele tratou de soldados com o que se chamava na época de neurose de guerra, depois transtorno de estresse pós-traumático, que eu lidei com pessoas assim. Agora nós vamos ver a bibliografia. Eu estou correndo um pouco, né, porque é máximo de fogo, né, presidente? Um minuto de tempo, não é? Então, essa foi a bibliografia que deu base a essa argumentação, não é? Agora nós vamos passar para aquilo que a gente anunciou antes, que são guerras em tempos de paz. Vejamos quando o nosso soldado voltou, o que é que ele trouxe no coração. É um relato de um pracinha que veio da Itália para o Brasil após a guerra. E que nos introduz num outro campo do nosso encontro de hoje. A Segunda Guerra Mundial terminou oficialmente no dia 8 de maio de 1945, livrando a Europa em um terrível momento de sua história. O movimento que culminou com o fim da Segunda Guerra Mundial teve a consolidação das tropas anglo-americanas e o suicídio de Adolf Hitler em 30 de abril. Depois da morte do líder alemão, seu sucessor, o almirante Karl Dönitz, determinou o fim dos combates contra os soviéticos e os anglo-americanos. Em meio à tristeza da guerra que ceifou a vida de milhares nos combates, eis que nasce uma linda história de amor que já dura quase 80 anos. João Pedro e Olga, então com apenas 17 anos, conheceram-se em um baile vespertino, no local chamado Cinema Garibaldi, na localidade de Pescia, na Itália, em março de 1945. Com lágrimas nos olhos e já no Brasil, o atirador de elite João Pedro Paz conta aos amigos ter deixado na Itália o grande amor da sua vida. Mesmo depois de tanto tempo, o ex-pracinha conta com emoção como foi deixar a amada na Itália e ter de voltar para o Brasil sem o grande amor da sua vida. Tinha a polícia do exército dos dois lados para fazer o programa para proteger o povo invadido, para poder entrar no navio. O povo ficou estimado vizinho da Itália. Então, eles tinham a polícia especial para se aproximar. E ela se acostumou, foi a Senado para acompanhar. E eles chegaram em Londres para poder nem chegar, nem nada por tempo, estava de Londres, não podia se aproximar. E quando o navio zarpou em direção ao Brasil, eu fiquei mais frente da minha vida. Foi essa prática, porque eu tinha certeza que eu nunca mais ia ver.
chegada ao Brasil, os heróis da guerra foram homenageados no extinto Cassino da Urca, no Rio de Janeiro. E eis que surge um cantor chamado Vicente Celestino, o qual Dom Pedro não conhecia, questionando o porquê ele estava triste em meio a um ambiente tão alegre. No Cassino da Urca, isso, pouco sabe dessa história. Chegando no Cassino da Urca, estava uma grande festividade da recepção pelo Getúlio Vargas. Estava lá das autoridades no Cassino da Urca, todos vocês viram falar, não existe vários cassinos, mas era um salão de grandes recepções e só recebiam altas autoridades. E Vicente Celestino estava assistindo, eu não sabia. Estava assistindo a festividade, mas ele não estava na mesa, ele estava fez a parte dele, a parte artística, todo mundo alegre, todo mundo feliz, e ele começou a conversar com todos os seguidores, mas não sabia que era Vicente, nem imaginava que era ele. Ele conversando com o outro sobre a Itália, sobre a guerra. Eu estava triste, assim, com a cabeça caixa, assim, ele olhou para mim, e sem ser destino, olhou para mim e diz assim, eu não sei, quando eu estou triste, é que eu não tenho contigo. Mas, estou triste, meu. Estou tão triste porque eu deixei uma namorada na Itália, tenho certeza que eu nunca mais vou ver ela. Tenho certeza absoluta que eu nunca mais vou ver ela, porque nós fomos lá brigar, quando nós somos inimigas, mas ele perguntou para mim por que não veio com ela. Não podia, porque por ocasião ele era nosso inimigo. E então a pessoa de pergunta que ele fazia para mim foi pressionar sobre essa moça que eu conheci. E eu fui contando para ele, e ficou por isso mesmo. Daí uns 5 ou 6 vezes, eu vi no rádio, a canção A Minha Gioconda. Muito bem, esse é um relato de um pracinha que veio da guerra e deixou o seu amor no cais. Não é isso? Vejam como ele estava, praticamente sempre ele estava emocionado ao narrar isso. Imagina no dia que ele estava lá. Então, Vicente Celestino, realmente, eu era criança quando eu via essa música, meu pai ouvia muito essa música, né? E depois Aguinaldo Raiol gravou essa música, né? Magistralmente, né? E eu já me atrevo, por ser de uma família de cantores e instrumentistas, eu vou antecipar os agradecimentos, a paciência e a receptividade de vocês, que eu vou interpretar essa música. Do dia que nascemos e vivemos para o mundo, nos favores dela encontramos um segundo. Às vezes muito perto desejamos encontrá-la, no entanto é preciso muito longe ir buscá-la. Vejamos o destino de um pracinha brasileiro, partindo para a Itália, transformou-se num guerreiro. E lá muito distante, descontado, o amor sentiu, e disse essas palavras a uma jovem quando a viu. Itália, na minha vida hoje cedo, que eu te voglio tanto bene, partirei do insieme, lasciar não posso più. Italia, voglio a te, piccolo Diana, hai fisso dell'amore, le tue labbra sono due fiori, tu sarai mia Gioconda.
Esguia a mesma ordem que casou no Colorado, levar consigo a esposa ficará. Prometeu então bravo, hablar baixo e ser civil, embarcarás amada para os céus do meu Brasil. Enquanto ela esperava lá no cálice da Curicano, repeti essas palavras no idioma italiano. Brasiliano, a minha vida hoje cedo, eu te voglio bene, chiedo a Dio che tu venga, scordare non posso più. Brasiliano, sono ancora la tua viola, il corso è lasciato, questo cuore abbandonato, che ci amassi di Gioconda, di Gioconda, di Gioconda. É da canção do Exército, duas frases juntas. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Mas a gente pouco aproveita esse tempo de paz. Mas Leonardo Cohen escreveu uma música que era em espanhol, cabe muito bem o que seria um soldado voltando para casa. Uma criança que de repente sarou. Não há trabalho no bosque com chuva. Um desamparado se salvou por causa de uma frase só. Deram uma fortuna para a igreja. Não há miséria alguma. Aleluia. Aleluia. Estamos em paz. Cidade dorme, soldados estão acordados. Um soldado a casa regressou e o inferno se curou. Eu não mais trabalho em bosque pela nuvem. Desamparado se salvou por causa de uma buena nação. Yo en nada lo repudiar. Aleluya. 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 Aleluya.
paz, as guerras em tempo de paz, que eu vou deixar para outra oportunidade. Vou falar agora para o nosso encerramento, né? Por conta do horário. Depois de todos esses enfrentamentos e tal, existe a terapia comportamental que lida com aquilo que a pessoa faz, que é viver das leis, aquilo que a pessoa pensa, filosofia, religião, ciência, e também aquilo que a pessoa sente, aquilo que nós vimos aqui, que está abaixo da linha da consciência, que só falando, que só lidando com o assunto na parte do córtex cerebral não alcança. O comportamento que está registrado abaixo da linha do pensamento, ele precisa ter um tratamento especial, que é o tratamento proposto pelo Dr. Volpe. E esse tratamento, para ele, aliás, o conceito de melhora para ele, de progresso, é o alívio duradouro da perturbação. Aquela senhora que tinha a pressão alta ficou 8 anos sem ter hipertensão e sem ser preciso de medicamento. Então agora vamos ver a última música, né, reduzindo, de uma pessoa que se tornou afirmativa, que é o objetivo de todas as terapias, segundo a terapia comportamental. Então é uma pessoa que se diz: então, é uma pessoa que, ao refletir um dia sobre a sua vida, diz: meus amigos, eu vou ser claro com vocês sobre o meu caso, agora que as cortinas se fecham e termina o tempo. Dentro das minhas possibilidades e limitações, eu fiz tudo do meu jeito. Dei passo na hora que ela pus na boca mais do que podia engolir, entendeu? Tenho arrependimentos que nem vale a pena citar, mas sinto muito, no final eu fiz tudo do meu jeito. Dá licença. É mal, the end is near, it's like the final hurdle. My friends, I've stayed clear, I've stayed my care of uncertain. I've lived all of this for. I travel each every highway and more, but more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, to feel, to mention, I did what I had to do. So true,
Yes, it was my way. Com esse prefixo musical, identificamos para o país e para o mundo as emissoras associadas do Brasil. Muito obrigado, muito obrigado. Temos a honra de anunciar a presença do excelentíssimo general de brigada Santiago César França Bodon, comandante da 11ª Brigada de Infantaria Organizada. Comandante, por favor, comandante, por favor. A senhora Ana Clara da 10, eu vi ela por aí, né? Cadê a Ana Clara? O senhor Fernando Almeida, o senhor Fernando Palmieri, presidente do grupo MMDC de Itatiba, está aí, né? O Paulo Barros Camargo, vice-presidente do MMDC do Campeonato Campinas, obrigado pela presença. Neste momento, teremos a entrega de um diploma em homenagem ao nosso palestrante, pelo nosso presidente César Azambuja. Quem veio assistir a palestra hoje ganhou de brinde um show musical. Muito obrigado pela palestra. A gente percebe que se nós pararmos de pensar nessa palestra como o nosso peticionário se sentiu lá, ele sentiu aquado, né? Como nós tínhamos conversado essa semana. O medo e a necessidade cívica, a necessidade moral de se manter naquela posição ou até avançar. Isso é uma coisa que cada um tem um determinado comportamento, existe uma média de comportamento, mas o que foi contado pelo Sr. Francisco a respeito do tenente, que estava pronto para assumir, e realmente ele não estava pronto para assumir, né? Faltava um pouco mais de ímpeto dele para ele poder assumir aquela função. Eu só tenho a agradecer a palestra do senhor, muito obrigado. E hoje é dia que nós estamos aqui, na sequência, inaugurando o nosso museu da Associação dos Expedicionários Campineiros. No início eu estava preocupado com o tempo, como continuo preocupado. São muitas pessoas que a primeira vez nós estamos vendo aqui na nossa associação. Espero que vocês tenham aprendido o caminho. Nós sempre nos último ou penúltimo sábado de cada mês, nós falamos sobre os expedicionários, falamos sobre a Segunda Guerra, sobre a FEB na Itália. Se vocês quiserem ver, nós temos o Instagram, chama FEB Campinas, pode nos seguir, e lá tem o roteiro nosso. Então vocês já estão convidados para os próximos meses. Avisar também que no dia 18 de 10, agora, no próximo mês, nós vamos ter uma visita muito ilustre aqui. É o senhor Mário Pereira. Para quem segue a FEB, sabe que o Mário Pereira ele é um cuidador, ele é filho do seu Miguel Pereira, que quando acabou a guerra, o seu Miguel Pereira voltou para a Itália e casou com uma italiana. E teve o Mário Pereira como filho. E o seu Miguel, na Itália, foi cuidador do cemitério de Pistoia a vida toda. Quando ele faleceu, quem assumiu foi o Mário Pereira. E o Mário Pereira está lançando um livro, e ele fez questão, tem muito contato conosco aqui, fez questão de lançar esse livro no Brasil, aqui na nossa associação. Então, no dia 18 do 10, o Mário Pereira tem uma palestra também sobre os expedicionários, que ele vive na região, ele tem uma agência lá, inclusive quem quiser viajar para lá, ele faz o caminho da FEB, várias pessoas aqui da associação já foram para a Itália, guiadas pelo caminho da FEB por ele. Então, dia 18 do 10 também, às 14 horas. Estão todos convidados, para não falar intimados. Eu quero entregar para o senhor essa lembrança. Agradecer a toda a diretoria nossa que está
trabalhando conosco e propiciando para acontecer esse tipo de evento. Eu gostaria de convidar o general Budó que viesse até aqui à frente. Eu vou contar uma historinha. Tem as pessoas da família do senhor Oscar Rossi, pode levantar a mão? Por favor. Tá. Então eu vou contar, posso abrir a história do Oscar Rossi na família? Dá licença então. Oscar Rossi, cabo Oscar Rossi. A família estava aguardando pelo cabo Oscar Rossi aqui em Campinas. Ele, na verdade, ele é de Souzas, tinha um sítio em Souzas, aguardando Oscar Rossi com um churrasco, uma congregação de família para poder recebê-lo. Todos estavam lá, os parentes todos, aguardando ansiosamente o retorno do cabo Oscar Rossi. Quando vem uma pessoa do exército trazendo um comunicado, entregou em mãos para o pai, o senhor Goirino, senhor Goirino, um comunicado que o filho dele, o senhor Oscar Rossi, havia tombado em batalha na Itália. Então esse filho não viria mais. A família ficou tamanho traumatizado, não mais se falou, foram todos proibidos de falar o nome de Oscar Rossi, não é isso? Então a família pouco sabe sobre Oscar Rossi. Ele escrevia poesias, nós temos alguns poemas aqui que a tia dele nos cedeu, e também nós temos o documento original, assinado pelo general Mascarenhas de Moraes, que está exposto lá no nosso museu, congratulando, dando os sentimentos extensivos à família, e ele assina embaixo no dia, acho que é 14 de maio de 45, eu me lembro bem a data. Mas vocês vão ver esse documento lá em cima, tá? E a presença do general Budó aqui hoje, eu fiz uma história, né? Há mais de 2 anos e meio atrás, no início de 23, eu conversando com a tia do Oscar Rossi, com a família, no encontro que nós tivemos na Praça da Vida Brasil, e eu ainda falei para ela, eu vou trabalhar para trazer um ente, uma parte do Oscar Rossi para a nossa associação, porque eu fiquei sabendo que o capacete do Oscar Rossi, ele faleceu com esse capacete na Itália. Ele e os amigos receberam um bombardeio em frente, ele se deitou no chão, se protegeu, mas uma granada, o estilhaço da granada perfurou o capacete dele, e esse capacete estava em Caçapava. Aí o antigo general de brigada, general Oliveira Santos, nos ajudou. Nós fizemos aqui, em nome da associação, um documento encaminhado para o Exército, solicitando essa peça. O general Oliveira me chamou lá na brigada, assinamos um documento junto, onde foi encaminhado ao general Ferraz. Eu estive no Vale do Paraíba, em Caçapava, para ver o capacete, conversar com o general Ferraz e tratar dessa documentação da área. Já isso foi no general Budó, ainda não tinha nem chegado a Campinas, já quase 2 anos atrás, né? Isso dentro do Exército foi tramitando, porque na verdade isso não é uma peça simples, é uma peça que está imobilizada no Exército. Então era muito difícil que essa peça fosse desmobilizada para vir para uma entidade que nem militar é, hoje são entidades civis, né? Mas com muito custo. Eu me lembro bem quando o general Budó assumiu, foi uma missão, né, que o general Oliveira deu para o senhor, falou: olha, vamos trazer o capacete do Oscar Rossi para cá. E hoje nós temos a honra de estar recebendo esse capacete. Eu pedir para o Soares fazer o favor de trazer até o general Budó. Eu queria pedir para os familiares do Oscar Rossi estar aqui conosco, por favor. Por favor. Quando eu dei esse recado do capacete para a dona Marli, desculpa, a hora de falar e começou a chorar. E eu, quando vi esse capacete também,
Tem muitas histórias que a gente não sabe nem como nem porquê. Todos os soldados, 470 soldados que tombaram na Itália, foram enterrados em Pistoia, como Oscar Rossin, como só o capacete dele veio parar no Brasil. Então, a mãe incógnita, onde era para estar aqui, representando, está mostrando o que é a dificuldade. Para quem não tem uma ideia, uma granada, ele deitado de bruço, se protegendo com o braço, a granada explodiu na frente dele. Então, esse foi o motivo do falecimento do nosso cabo Oscar Rossin. Então, era esse por favor, o senhor quer falar? Boa tarde a todos. Me desculpe eu falar um pouquinho, mas só para complementar o que o César falou. General Serra, mais uma vez, obrigado, o senhor está sempre presente aí. Na verdade, eu conheci o César em novembro de 2023. Eu ainda era coronel, eu vim aqui para Campinas, eu vim conhecer a brigada, eu já estava nomeado, eu não tinha sido promovido ainda. E o general Oliveira fez um almoço e eu conheci o César no almoço. E no almoço o César me falou sobre esse capacete. Isso em novembro de 2023. E eu tenho mania de anotar as coisas que eu preciso fazer. Né? Então, logo que eu assumi a brigada, a coisa que estava na minha agenda 1 era o capacete da férias. Era a coisa que estava como número 1. Foi a primeira. E aí eu fui atrás de resolver essa questão do capacete. Pedi para o general Pazinato, que era quem tinha assumido a brigada em Caçapava, e o próprio Pazinato depois me respondeu e falou assim: a gente não tem como passar o capacete do acervo do Exército para o acervo de uma associação civil. Eu falei, tá, mas o que eu preciso fazer? Você tem que criar o Museu da Brigada. Então isso eu estou falando de fevereiro, março do ano passado. E nós já temos um museu lá da Brigada, eu acredito que alguns de vocês conheçam o Museu do Comando da Brigada. E a partir daí eu fui atrás de regularizar o Museu da Brigada. Isso eu estou falando de março do ano passado. Fizemos toda a documentação, que dava mais de 200 páginas. E aí essa documentação foi para São Paulo, ficou parada um tempo, o pessoal não andou. Eu fui pessoalmente um dia, peguei o documento, levei para o general Amin, que era o comandante militar do Sudeste. No último dia que ele estava no comando, eu pedi, general, o senhor tem que assinar esse documento. Assinou, foi para o Rio de Janeiro, para o Departamento do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, ficou mais 2, 3 meses. E eu falei, e aí, já saiu? Aí saiu, foi para o Estado-Maior do Exército em Brasília. E também fiquei ligando. Resumindo, em agosto, se não me engano foi dia 12 de agosto, foi publicado o Museu da Brigada, oficializado. Hoje ele existe documental. No dia 15, eu mandei o documento de novo para o general Pazinato. Agora eu quero capacete para o Museu da Brigada. E veio. E, na verdade, ele é um acervo do Exército, mas ele vai ficar aqui na Associação Expedicionária. O que eu quero dizer com isso? O meu esforço, acho que foi o mínimo que eu poderia ter feito. Que quando a gente vem aqui na associação e quando a gente vê o trabalho que a associação faz, eu sempre falo isso do César, eu acho que é o mínimo que eu poderia ter feito para ajudar, para a gente trazer esse acervo para o local que ele deve ficar. Então, eu é que agradeço ter podido ter ajudado com esse feito, né, de trazer essa memória, né, essa memória para o museu aqui para a cidade de Campinas. Eu que agradeço essa oportunidade de poder ter contribuído. Obrigado. Muito obrigado. General. Meu filho fez o exército e esse é meu neto, filho dele. Meu filho mandou um recado para o César. Ele chegou aí para Caçapava para ver ele queria muito ver o capacete do tio, no caso do tio avô.
Ele foi e lá ele não conseguiu ver, mas ele falou, como que a gente pode trazer? Eles falaram, vocês não vão conseguir trazer porque é daqui. Ele voltou, chegou para mim e falou, olha, só uma outra vez indo para Caçapava para poder ver. Então, assim, a gente se sente muito agradecido por conseguirem trazer para cá. E ele pede para o César que o dia ele não mora mais aqui em Campinas, que o dia que ele vier aqui, se ele pode. Tá, ele vem, sim, tá. Muito obrigada. Vamos registrar as fotos, né, para o general. E vamos cadê o pessoal registrar, o seu presidente? Vou registrar. Muito obrigado. César, peraí. Na sequência, nós vamos subir e levar esse capacete lá para o museu. Hoje é um dia muito especial. Não é um dia especial somente, como eu havia me referido, para a associação. É um dia especial para Campinas, porque a Prefeitura de Campinas hoje acaba de ganhar um novo ponto turístico. A Associação dos Expedicionários Campineiros está abrindo as portas do Museu da FEB para quem quiser conhecer a história do Brasil. Não estamos falando nada diferente, simplesmente a história do Brasil. E esse momento é um momento bastante especial. De Campinas partiram 328 soldados para a Itália. Daqui da nossa região, daqui da nossa sede, 4 tombaram na Itália e ficaram sepultados no cemitério de Pistoia. Um deles é o cabo Oscar Rossini. Então nós temos essa história para ser contada. Vamos deixar que essa história morra. É muito importante esse feito deles. E hoje nós estamos numa associação, e muitos de vocês que estão aqui a primeira vez, talvez não saibam, ela foi construída com as mãos dos nossos pracinhas. Eles foram pedreiros, foram encanadores, foram eletricistas, eles levantaram esse prédio aqui. Essa era a casa deles. Essa cor cinza que vocês estão vendo na parede, quando nós pegamos o prédio aqui em 2013, 14, né, que o Francisco, inclusive, participou desde o início, ele era bege. Fomos descascando a parede pouco a pouco para tentar descobrir que cor que os pracinhas devem ter deixado esse prédio, deviam ter deixado esse prédio. E chegamos nesse cinza levemente esverdeado. Essa cor foi a original na entrega desse prédio. Então nós temos bastante orgulho de estarmos aqui nesse prédio, uma sede própria, como estamos falando, e nessa sede está realizando essas coisas como a presença do museu, que vai perpetuar a história da FEB no visual. De palavra o vento leva, objeto sim. Então, gostaria de chamar o general Budó mais uma vez. Quero entregar para o senhor uma... A gente gostaria de agradecer a presença da secretária, né, Alexandra Caprioli. Muito obrigado pela presença, secretária. Secretária de Cultura e Turismo de Campinas, justamente o Gabriel Rapaz, diretor de Cultura. Muito obrigado. A importância da secretária, né, presidente? E a da comandante Lourdes, que está aqui representando o nosso prefeito, o Cristiano Viche, nosso secretário. A importância da Secretaria de Cultura e Turismo, no general. Em todos os eventos da FEB, nossos eventos que nós temos todo ano, lá na praça da FEB, ali próximo do Mackenzie, né, secretária? Já é um sucesso, né? E a gente agradece muito a Secretaria de Cultura e Turismo. Muito obrigado. Quero entregar uma medalha da nossa associação para o senhor. Só que eu vou entregá-la da maneira romana, pode ser não? Pode, aquela maneira romana que o senhor conhece. Para quem não sabe, as medalhas antigamente não eram cunhadas como passaram a ser no tempo de Roma. Por quê? Elas eram entregadas para quem tinha valor, para quem era um guerreiro, para quem se destacava na sociedade. Existe uma frase bastante longa, eu, como sou fraquinho de cabeça, só sei a parte final dela. E eu vou entregar essa medalha, com questão aqui para o general Budó, da maneira que os romanos a entregavam. Que a marca dessa medalha nas nossas mãos seja infinitamente menor
do que amizade no nosso coração. Nossa vitória final, que a minha do meu fuzil, abraçando meu olhar, guardando meu cantil, as asas do meu